Isa, para que a gente veja os próximos passos, né? A gente vai chamar uma audiência pública específica para a fase de diagnóstico, e a meta síntese que eu passei aí para a equipe, né, é até o dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água, que a gente possa estar finalizando o plano de recursos hídricos. E esse ano a gente trabalhar para e passo com um plano diretor da cidade até o final do ano, quer dizer, isso a gente tem feito reuniões aí periódicas com a Secretaria de Planejamento, estamos internalizando essas nossas análises na nova lei de uso e ocupação de solo e na questão da lei maior da cidade, né, que é a lei do plano diretor. Depois, nos debates, nas perguntas, a gente faz outros comentários para não ser muito extensivo. Obrigado por enquanto. Agradeço à Secretaria do Verde, o secretário Rogério Menezes. Na sequência, eu convido então o vereador Luiz Carlos Rossini, por favor, a fazer a explanação. Mas antes disso, eu queria agradecer e mencionar a presença do presidente do Conselho de Saúde, o Paulo Tavares Mariante. Paulo, obrigado pela sua presença aqui. Questão hídrica é uma questão de saúde pública preeminentemente aí. Agradeço a sua participação e que possa trazer contribuições aí para a gente criar interação entre os dois conselhos e encaminhamentos futuros, ok? Obrigado. Por favor, vereador. Bem, boa tarde mais uma vez. Na sexta-feira, né, conversando com o presidente do CONDEMA, que está presidindo a audiência pública, a gente procurou alinhar um pouco aqui qual deveria ser, na fala da Câmara. A ideia é mostrar como é que a Câmara tem participado, se envolvido na discussão desse tema que é caro para todos nós, né? Então eu vou fazer rapidamente assim, uma explanação das ações que foram desenvolvidas através da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, lembrando que essas ações da Comissão não esgotam as ações desenvolvidas por iniciativa dos mandatos dos vereadores, que são 33. Então, além daquilo que eu apresentei aqui, outras iniciativas de vereadores relacionadas ao tema da crise hídrica, elas ocorreram, mas nesse momento a mim compete falar um pouco como é que a Comissão de Meio Ambiente atuou nesse período, né? Então eu queria primeiro fazer um histórico daquelas ações e tentar destacar alguns pontos que a gente considera importantes. E a ideia de alinhar antes é para que a gente não fosse repetitivo, porque na verdade a Câmara não tem o papel de executar nada, né? Cabe a nós fiscalizar, cobrar, talvez discutir revisão na legislação, nas normas. É dentro desse contexto que eu vou tentar posicionar um pouco o que a Câmara fez. Vamos lá. Em 22 de março, primeiro, no início desse mandato, dessa legislatura, eu, presidindo a Comissão de Meio Ambiente, nós fizemos uma reunião com os vereadores que compunham naquela data, houve uma pequena alteração, quais seriam as nossas prioridades, né? O que a Comissão de Meio Ambiente deveria priorizar na sua atuação. E surgiram alguns temas que são importantes. Obviamente a questão da água veio com força, assim como o acompanhamento da questão da política municipal de gestão de resíduos sólidos, arborização. A gente elencou 3 grandes temas de interesse e prioridade da comissão e desenvolvemos ações nessas 3 áreas. Eu vou falar principalmente daquela relacionada à água. E a primeira ação da comissão foi a realização de um seminário no Dia Mundial da Água, 22 de março de 2013, com esse tema, o futuro da água em Campinas. Nós conseguimos reunir durante todo o dia de trabalho representantes técnicos, pesquisadores da Exalc, da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, da SANASA, do Ministério Público, né, do Grupo de Atenção do Meio Ambiente, o GAEMA, do Comitê PCJ e também do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. E naquele seminário foi primeiro feito uma projeção de cenário sobre essa questão da disponibilidade hídrica. Principalmente os pesquisadores já alertavam para a possibilidade de agravamento da situação de escassez, mas ela ainda não era uma realidade.
Você tinha um cenário, mas não se imaginava que no ano seguinte o cenário teria chegado muito mais rapidamente, ter acontecido muito mais rapidamente. E na ocasião, a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado fez uma apresentação daquilo que é chamado planejamento da região da macrometrópole paulista, em que considerava um conjunto de obras que estavam sendo planejadas pelo governo do Estado de São Paulo, que envolvia impactava não apenas as bacias do PCJ, mas do Paraíba, Vale do Ribeira, Alto Tietê, Baixada Santista, obras previstas, ainda que haja, e o comitê, o consórcio tem algumas restrições, aquele plano da macrometrópole, do ponto de vista de qualidade técnica em alguns casos, mas era uma sinalização. O problema é que nada daquilo que estava projetado lá, para ser iniciado há 10 anos atrás, estava ocorrendo naquele momento. E o que foi importante nesse seminário, que foi também evidenciado a contribuição em relação à preservação da arborização, a recuperação, esse processo de desmatamento, desenvolvimento de ordenado, impermeabilização do solo, praticamente eliminação das matas ciliares, como isso impacta na produção, na capacidade de produção de água nas bacias. Então, em função disso, além das obras estruturais ou estruturantes necessárias para você garantir essa segurança hídrica, obviamente foi dado um foco na importância de você ter uma política de arborização e de recuperação de nascentes. Foi assim o resultado desse debate desse dia aí. Pode passar. E aí, com base então no resultado desse seminário, nós pautamos algumas reuniões chamando representantes da prefeitura, responsáveis pela execução de muito aquilo que tinha sido discutido lá, para, ali, 22 de maio de 2013, viu? Está errado, 1105. Mas no primeiro, nós chamamos o secretário de Serviço Público para ele falar como é que estava que a Secretaria de Serviços Públicos, isso foi em março também lá. Não, foi depois disso, 22 de março foi o seminário, agora foi maio ali, na verdade, de 2013. Ele falou como é que ele estava reestruturando a Secretaria de Serviços Públicos, e particularmente o Departamento de Parques e Jardins, e como ele sinalizava para respeito e aplicação da Lei Municipal de Arborização. A gente vê que muito do que ele disse ainda não acontece na realidade e na prática, mas ele deu ênfase a uma das ações que ele estava desenvolvendo, que era a revitalização do viveiro de mudas lá do Parque Xangri-Lá, que hoje ele já está operando, e ele tem a capacidade de produzir 150 mil mudas nativas, priorizando as mudas nativas, e numa informação recente ele falou que a Secretaria sozinha, sem considerar essas ações que a Secretaria do Verde tem feito através do Banco de Áreas Verdes, com recursos de termos de ajuste de conduta e de compensação ambiental, ele tem realizado o plantio de 15 a 20 mil mudas em áreas de recuperação de nascentes, de preservação ambiental. Então, naquele momento, ouvir o secretário era um papel que a Câmara considerou importante. Pode passar. Senhor, eu na abertura disponibilizei aos senhores conselheiros perguntas bem objetivas técnicas em algumas falas. Eu abriria, uma questão de ordem específica, a solicitação. Sobre a arborização. Você pode ser objetiva na pergunta, por favor, conselheira Tereza, por favor. Você vai ter mais oportunidade na sequência, eu peço objetividade. Não, mas é que como você está funcionando, você abriu para falar, eu queria só falar sobre o viveiro, que isso daí não aconteceu. O viveiro nós tivemos lá, os vídeos estão no YouTube para quem quiser. Tivemos lá, acho que 1 ou 2 dias antes de inaugurar. Está no YouTube e as mudas chegam prontas. Eles não fazem a muda lá e as licitações continuam ocorrendo. Eles já compram as mudas. Então isso daí não aconteceu. Nada disso daí. É só para dar uma observação para não ficar verdade o que não é.
Perfeito. Lembrando que essa foi uma fala do secretário em maio de 2013, né? Quando ele trouxe a proposta da secretaria para esse tema. Senhores conselheiros, a contribuição é importante, Tereza, e eu vou abrir para os conselheiros para expor uma pergunta objetiva sobre a fala a sua posição. Ela é pertinente, mas ela caberia na sequência você anotar no momento em que a gente abrir a fala Não é do posição, conselheiro, é só tá? falar o que é, o que não é. Não tem problema nenhum, é só para a Porque gente é verdade, poder é ordenar, verdade, senão não eu vou mentira, abrir mentira. para complementação de vocês e não é o nosso caso, ok? Bem, primeiro eu quero dizer que isso foi apresentado em março de 2013, quando o secretário anunciou a priorização da revitalização do viveiro, com a criação de um grupo, inclusive, para coleta de sementes e fazer a produção de mudas nativas, enfim. Em junho, ainda nesse tema arborização, nós chamamos e tivemos uma apresentação do professor Zé Milton aqui, que todos conhecem aqui, né? Onde ele ressaltou a importância da arborização, também, não só na recuperação e preservação dos mananciais hídricos, mas oferecer outros benefícios que uma política de arborização robusta pode trazer para o município. Obviamente, destacando a contribuição que, se nós recuperarmos a nossa cobertura vegetal com árvores, etc., nós estamos aumentando a nossa capacidade de produção de água, realimentação dos lençóis freáticos e revitalização de nascentes. Mas foi buscar na academia também pessoas que pudessem contribuir com ideias, propostas. E em setembro de 2013, aí foi a vez do secretário do Verde, Rogério Menezes, apresentar aí o plano da Secretaria do Verde. Entre outras, naquela ocasião, ele falava que a Secretaria estava priorizando a elaboração do plano de saneamento do município, o plano municipal de recursos hídricos, vários projetos, entre eles o projeto de pagamento de serviços ambientais, para proprietários rurais que mantiverem preservados suas nascentes, as suas matas, que já tornou lei, que está dependendo de regulamentação. Vamos mais um. Lembrando que esses encontros era a Câmara chamando o poder público para ele falar: o que você está fazendo para resolver essas questões? E aí eles apresentaram as propostas, e eram momentos também. Todas as reuniões da Comissão de Meio Ambiente são públicas. Elas eram divulgadas e dava a possibilidade da sociedade, cidadão, poder participar, questionar, debater e até contribuir com propostas. Aí, em novembro de 2013, chamamos a Sanasa e teve a diretoria da Sanasa, onde fez a apresentação do plano 300%, detalhou o que significaria esse plano chamado de 300%, cuja meta é você ter 100% de esgoto coletado em todas as residências, 100% de imóveis sendo abastecidos com água tratada e 100% de esgoto coletado tratado. Essas últimas unidades, essa estação que foi entregue agora da São Martim, chegou a 93%, então a expectativa é que Campinas seja um dos primeiros municípios acima de 1 milhão de habitantes a ter 100% do seu esgoto tratado. Eu queria fazer um parênteses. Em 89, no meu primeiro mandato de vereador, quando essas questões não eram nem tão importantes, não estavam na pauta, na elaboração da lei orgânica do município, eu acabei apresentando uma emenda que se tornou um artigo da lei orgânica do município, no capítulo das disposições transitórias, em que fica o município de Campinas obrigado a tratar 100% do seu esgoto no prazo de 10 anos a contar da promulgação da lei. A lei foi promulgada em 89, passados 10 anos, em 99, Campinas tratava 5% do seu esgoto. E por força daquele artigo, o Ministério Público, na ocasião, promotor do meio ambiente, obrigou a Prefeitura e Sanasa a firmarem um termo de ajuste de conduta, o prefeito Chico Amaral, na ocasião, apresentou o plano de saneamento, pediu 15 anos, enfim, porque essas obras não acontecem assim, depende do investimento, mas eu acho que aquilo que se pensou lá atrás está se tornando uma realidade hoje.
E eu acho muito importante aqui nesse Salão Vermelho, numa audiência pública em 2004, quando se discutia a outorga do Cantareira, lá em 2004, o representante da Sabesp aqui nessa mesa, ele falou: para que vocês querem água? Para empurrar o cocô que vocês lançam, né? Quer dizer, porque não havia na região, né, essa preocupação com o tratamento de esgoto. Hoje, através do comitê do consórcio, não só Campinas, há um esforço grande e a gente já avançou muito nessa questão de tratamento de esgoto. Vamos passar. Já em 2014, quando já estávamos sentindo a agudez, né, da crise hídrica, né, da questão da falta de chuvas, né, nós chamamos uma reunião em fevereiro na Câmara de Campinas, pela Comissão do Meio Ambiente, para discutir como Campinas estava se estruturando para enfrentar a estiagem, né, que ela apresentava dois riscos imediatos. Um, incêndios nas matas, e outro, obviamente, a perspectiva até de racionamento. Então, o secretário Rogério, o presidente Agui, o Marco Antônio e o Sidney Furtado da Defesa Civil foram lá e apresentaram quais as ações previstas no plano para enfrentamento da estiagem naquela ocasião, mostrando que Campinas estava preparada para enfrentar aquela situação com relação à estiagem. Pode passar. Em março de 2014, a Câmara tem um assento no consórcio, no Conselho Fiscal do Consórcio do PCJ, né, e eu represento a Câmara lá. Então, todas as reuniões do consórcio, eu ou o suplente, o vereador suplente, a gente tem participado para acompanhar como o consórcio tem debatido essas questões. E aí, numa proposta nossa, nós acabamos trazendo uma reunião do Conselho Fiscal do Consórcio, numa reunião conjunta com a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, no dia 11 de março de 2014. E nós convidamos algumas figuras importantes, algumas autoridades. Veio o professor Zufo, da Unicamp, que ele mostrou com uma clareza fantástica, com os modelos que ele tem, a situação que ali se avizinhava. E ele disse com todas as letras que na operação das regras da outorga do sistema Cantareira, a Sabesp não estava utilizando os instrumentos previstos na outorga, como, por exemplo, a utilização da curva de aversão a risco, CAR, que definia que em função do nível de afluência, precipitação pluviométrica, havia que se adotar medidas para reduzir a captação, a retirada de água do sistema. E a Sabesp nunca utilizou a curva de aversão a risco para fazer a operação, e mesmo com todos os sinais de esgotamento, a Sabesp, se utilizando do bendito banco de águas virtual, no momento de crise chegou a mandar 33 metros cúbicos para São Paulo, que acabou assim, acelerando o processo de esvaziamento do sistema Cantareira. Mas o professor Zufo da Unicamp, representante do CIESP, do Ministério Público, e ali foram debatidos os riscos que já se avizinhavam com relação ao esgotamento do Cantareira, em função da falta de precipitação, da baixo nível de afluência no reservatório e da alta vazão que estava sendo feita principalmente para São Paulo e em alguns momentos para o Cantareira. Como resultado desse seminário, desse encontro, foi elaborado aquilo que foi chamado Carta de Campinas. Duas propostas saíram nesse dia. Foi feito um documento chamado Carta de Campinas, colocando, do ponto de vista técnico, tudo o que estava acontecendo, que foi dado divulgação, mandado inclusive para o governador, para a Ana, para todo mundo, e foi também feita a proposta de fazer um ato de mobilização e de conscientização, que foi chamado Ato Salve o Cantareira. Pode passar. Ele acabou sendo realizado no dia 24 de abril, onde representantes dos 42 municípios que compõem as bacias do PCJ se encontraram em Piracaia e fizeram um encontro com exposição de painéis e um abraço simbólico do Cantareira naquilo que deveria ser o fundo de um reservatório.
E sob as estruturas do viaduto da estrada que liga Joanópolis a Piracaia, lá, foram colocados uns painéis com fotos, onde em 2010, ali onde a gente estávamos, a água estava a 18 metros de altura, batendo no teto da rodovia. Em abril de 2004, ela estava a 2 quilômetros de distância. É uma coisa assim, para quem estava lá, para sensibilizar mesmo. Cadê a água que estava aqui? A ideia desse evento era sensibilizar a sociedade, governantes, políticos, autoridades sobre a situação do Cantareira. Para acelerar, em maio, no dia 26, em função da situação que estava cada vez mais crítica, a Sanasa foi convocada na Câmara para a apresentação de um plano de contingência. Fala, olha, se não tiver mais água para captar aí no Atibaia, né? Se o nível do Atibaia diminuir, que não permita captar, era ver se a Sanasa, parte das perguntas que foram colocadas ali, que eu vi que o Furtado colocou no requerimento, era quais os critérios de priorização que a Sanasa estava fazendo para, de curto prazo, poder enfrentar a eventual necessidade de racionamento. Talvez o Marcão vai expor isso aí depois, né? Vamos lá. Aí depois, em novembro ainda de 2014, nós chamamos um debate público sobre o projeto de pagamento de serviços ambientais. Foi muito rico, vieram várias sugestões, contribuições dos participantes para aprimoramento do projeto, que hoje virou lei, está aguardando ser regulamentado. E ainda em dezembro, a Sanasa foi chamada também, foi convocada novamente na comissão para fazer uma leitura. Nós estamos no final do ano de 2014, né, quais os impactos, como é que a cidade estava sentindo, percebendo os impactos dessa crise e quais as medidas que a Sanasa adotou para superar a crise. Então, o Marcão deve falar isso, mas a Câmara estava cobrando, querendo saber, ó, Sanasa, o que você está fazendo? Acelerar. Todas as reuniões do consórcio a gente procurou participar, não vou detalhar nenhuma delas, mas a ideia era levar informações de Campinas, colher informações do consórcio e ajudar o consórcio a fazer a discussão e enfrentamento dessa realidade. Em 2015, já agora em setembro, nós chamamos um outro debate, que também contou com a participação do professor Antônio Carlos Ufo, do diretor da CIEP, que é da Unicamp também, que presta um serviço de consultoria e assessoria ao consórcio PCJ, né, o ZUFO, o diretor do CIEP, José Nunes, para falar como é que a indústria, o setor produtivo estava agindo, atuando e as consequências que isso estava, como que estava impactando inclusive a economia do setor industrial na nossa região. A promotora, a doutora Alexandra, do GAEMA, né, também falando as ações civis, inclusive interpostas pelo Ministério Público, para cobrar a responsabilidade dos vários órgãos sobre isso. Mas o presidente do consórcio, né, o prefeito de Indaiatuba, Reinaldo Nogueira, sempre presente, e o secretário, o Chico Laos, que era para estar hoje aqui, né. Ao final desse evento, foi elaborado um documento intitulado Manifesto para a Sustentabilidade Hídrica. É que esse meu aqui está muito rabiscado, mas depois eu mando até como contribuição para a audiência, onde esse manifesto tirado recentemente aqui em setembro, ele praticamente reafirmava todas as solicitações feitas pelo consórcio, pelo comitê PCJ, que a gente gostaria de ver respeitado na renovação da outorga, que já foi postergada, né, agora foi para 2017, né, mas a perspectiva era até 31 de outubro está sendo feita a renovação da outorga do sistema Cantareira. Mas entre elas, a gente reafirma a nossa necessidade e os consórcios PCJ não abrem mão de ter uma garantia de pelo menos 10 metros cúbicos por segundo para a nossa região, não apenas para atender o dia de hoje, mas para dar garantia de desenvolvimento da nossa região. O doutor José Nunes, do CIESP, ele apresentou dados já de evasão de investimentos na nossa região, indústrias que deixaram de ampliar suas plantas, algumas que estão indo embora,
outras que deixaram de vir para cá por causa dessa insegurança hídrica, né? Então 10 metros cúbicos por segundo, aquele que é. Nós somos a bacia doadora. Hoje, Campinas ainda, obviamente a Sanasa vai falar isso, a gente depende exclusivamente da captação da água que está na calha do rio Atibaia ou Capivari. Nós ainda não temos uma reservação de água bruta, existem já estudos para tentar viabilizar isso, assim como a maioria dos municípios das nossas bacias. Então, esse é o nível mínimo que a gente considera ideal para atender às nossas necessidades. O manifesto fala da necessidade de dar seguimento à construção das duas barragens de Pedreira e Amparo e a de Salto, que também vai estar sendo impactada muito, existe na perspectiva, além de olhar com atenção outras ações. Aqui fala também da lição de casa dos municípios de continuar no investimento em redução de perdas do sistema de distribuição, depois da água tratada, da necessidade de se construir cisternas, reservatórios municipais daqueles que dependem da água do rio, né, para também ter algum grau de armazenamento, enfim. Mas essas sugestões a gente colocou no documento, a Câmara depois fez uma moção reafirmando isso, ela está disponível, depois eu mando aqui para o comitê. Mas é só para dizer assim, a Câmara ela procurou fomentar a discussão, o debate, colher opiniões, cobrar de quem tem direito, que a gente acha esse era nosso papel. E dentro do consórcio, assim, ela dá uma força política para aquele trabalho que é produzido nas câmaras técnicas do consórcio e dentro também das empresas de saneamento. Era isso. Obrigado. Eu agradeço bastante, senhor vereador, pela